Olá, aluno dos sextos anos, tudo bem? Aqui é o professor Sidney de Ciências e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula, ainda falando sobre misturas. Mas que tal, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, a gente fazer uma pequena revisão, sobre o que já foi estudado anteriormente, ok? Então vamos lá? Então, composição da matéria. Então nós estudamos, na aula passada, que a camada atmosférica ela é formada por diversos tipos de gases, diferentes tipos de gases. E neles estão o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, e a união desses gases eles formam uma mistura. E essa mistura ela forma uma substância. E que a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes também conhecido como substâncias. E que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, então tudo que está à nossa volta é formado por matéria. Então todas as substâncias são formadas por elementos químicos. Os elementos químicos podem se combinar e assim formar substâncias. Você se lembra do gás carbônico presente no atmosférico? Então esse gás é uma substância formada por combinação de dois elementos, no caso o carbono e o oxigênio, como vocês podem observar nessa representação esquemática aqui. Então nós temos duas moléculas de oxigênio para uma de carbônico, que vai formar o CO2 ou gás carbônico. Então mistura. Então, a mistura é a união de duas ou mais substâncias. Então, a maior parte daquilo que compõe o universo, ou seja, a matéria, é classificado como uma mistura. Ou seja, todos os componentes, praticamente todos são compostos por uma mistura. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos ao lado. Tá? Primeiro aqui nós temos o milkshake, nós temos o suco de laranja, nós temos o bolo, aí nós temos também o pão, nós temos as medalhas de ouro, prata e bronze, os medicamentos, maquiagem, principalmente o sangue. O sangue ele tem mistura de vários componentes também. E também o ar atmosférico que nós vimos agora há pouco. Quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, tem-se uma mistura homogênea. Então, a mistura homogênea, ela apresenta apenas uma única fase e tem um aspecto uniforme. Então, um exemplo aqui é a água mineral. Vocês podem observar que a água mineral ela tem vários componentes químicos dentro dela. Então, ela tem essa composição química aqui. No entanto, quando você visualiza a água mineral, você não consegue distinguir esses componentes que estão misturados na água. Tá? Então, você não consegue distinguir os componentes que estão misturados à água. Então, no aspecto visual, ela apresenta apenas uma única cor, uma única fase. Embora seja aparentemente formado por um único composto, a água pura, o H2O, a água mineral apresenta diversas substâncias químicas, como já vimos anteriormente. Essa água é, portanto, uma mistura. Tá? Então, a água mineral é uma mistura. Já a água pura, também chamada de água destilada, é obtida em laboratórios por meio de aparelhos específicos em que se retiram todas as outras substâncias presentes em sua composição. Então, como não é possível distinguir a substância água dos demais componentes, tem-se uma mistura homogênea. Então, a mistura homogênea ela apresenta apenas um aspecto uniforme e apresenta também uma única fase e uma coloração no aspecto visual único. Então, todas as misturas homogêneas também são conhecidas como uma solução. Porém, nem todas as misturas têm o mesmo aspecto. Então, quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um aspecto não uniforme, ou seja, mais de uma fase, tem-se uma mistura heterogênea. Então, logo aqui ao lado, nós temos um exemplo de mistura heterogênea, que é a água e o óleo. Então, no aspecto visual, você consegue diferenciá-las. No caso, um é o óleo e a outra é a água. Aqui logo abaixo, nós temos dois exemplos de misturas. Nós temos a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea, nós temos aqui água e sal. No entanto, você não consegue diferenciar no aspecto visual, porque ela tem apenas um aspecto uniforme. Já aqui da areia e a água, nós temos
né, as duas fases. Então, no aspecto visual você consegue diferenciar porque ela apresenta mais de uma fase, ok? Então, aqui, né, nós finalizamos essa primeira parte, que é uma pequena revisão do que nós já estudamos, e agora nós iremos dar início, né, à semana 2, ok? Então, vamos lá? Então, após finalizarmos essa pequena revisão, agora nós iremos dar início à segunda semana com o assunto solubilidade e petróleo, né, do volume 2, a unidade 3, das páginas 8 a 12. Ok? Então, vamos lá dar início a mais essa semana de aula. Os materiais podem se misturar completamente ou não? A propriedade que as substâncias têm de se dissolverem ou não em certa quantidade de outra substância, em geral a água, é chamada de solubilidade. Então, o álcool, por exemplo, se mistura bem à água. Portanto, ela é considerada solúvel nela. Já o óleo não se mistura totalmente com a água. Então, dizemos que é praticamente insolúvel nesse líquido. Então, isso foi demonstrado no experimento, né, que foi feito anteriormente, né, e também agora na revisão que eu acabei de fazer para vocês também, né, quando vocês observaram a mistura entre água e óleo, vocês conseguiram, né, no aspecto visual, diferenciar os diferentes tipos de fase, no caso, o óleo e a água. Então, podemos afirmar que essa diferença observada nas misturas água mais álcool comercial, que é a mistura 3, e a água mais óleo, né, de cozinha, mistura 4. Né, no experimento misturando materiais, né, que foi o experimento, né, que eu já fiz aquele vídeo para vocês, né, da aula anterior, ocorre porque o álcool e a água têm características semelhantes. Ao contrário, o óleo e a água têm características bem diferentes. Em virtude dessa falta de afinidade química, em que o óleo não se mistura completamente com a água, a mistura 4 apresenta um aspecto distinto se comparando à mistura 3. Né? Isso quer dizer o quê? Que a mistura 3, onde tem água e álcool, né? Então o álcool ele conseguiu se misturar, né, ali, né, se diluir na água. Já a mistura 4, que é água e o óleo, né, você conseguiu diferenciar as fases, porque eles não conseguem, né, se misturar. Bom, como a água ela é um solvente universal, então ela tem essa capacidade de diluir, né, muitas substâncias, né, como o álcool, né, algumas substâncias sólidas, como o sal, como o açúcar. Okay? No entanto, nós vamos agora passar aqui para baixo, onde nós temos aqui um texto que fala sobre densidade. Como foi observado na mistura 4, né, da água e óleo, vocês conseguiram observar, né, que as duas substâncias, né, a água e o óleo, eles não se misturam. Pararam para pensar por que elas não se misturam? Então é isso, né, que eu vou explicar para vocês agora, né, falando um pouco sobre a densidade. Por ser menos denso que a água, o óleo fica na parte superior. Pela mesma razão, o derramamento de petróleo na água do mar cobre extensa superfície sem afundar. Bom, a mistura 4, né, do experimento que vocês já assistiram ao vídeo, né, misturando materiais, vocês conseguiram observar, né, que a água e o óleo não se misturaram. Né? Isso devido às suas densidades diferentes. Tá? Então, o óleo ele é menos denso, então ele flutua. E a água ela é mais densa, ela é mais pesada. Então, ela fica na parte inferior, né, na parte de baixo do óleo. Okay? Então, essa substância, diferente de substâncias, ela tem densidades diferentes. Então, o óleo ele é, né, menos denso, então ele flutua, e a água ela é mais densa e ela fica na parte, né, de baixo, na parte inferior. Okay? Então, nós temos aqui um QR Code que vai ter um videozinho que vai falar sobre densidade. Então, vocês podem acessar e assistir como um material complementar a essa aula. Então, vamos passar agora aqui para conexões. Então, aqui na Conexões vai falar um pouquinho sobre o problema ambiental, né, do derramamento de petróleo, né, no mar. De textura oleosa, o petróleo refinado é um combustível fóssil de origem animal e vegetal. Trata-se de uma mistura homogênea, líquida, formada por diferentes substâncias. Apresenta cheiro forte e é extremamente tóxico. Quando derramado no oceano, é um dos piores tipos de poluição ambiental. No caso de um vazamento de óleo no mar, o líquido se espalha rapidamente, atingindo seres vivos, como animais e algas. As aves, por exemplo, além de intoxicadas,
ficam com as penas cobertas por petróleo e que impossibilitam o voo. Nas praias é comum encontrar animais mortos, então o derramamento de petróleo, né, no mar, então ele é um dos piores tipos de poluição ambiental, porque além, né, de poluir, né, as águas, também vai intoxicar vários tipos de animais, plantas, né, praticamente toda a vida marinha. Se não me engano, em janeiro, né, teve um problema ambiental bem sério na costa brasileira, onde teve um derramamento, né, de petróleo e com isso poluiu, né, praticamente toda a costa brasileira, né? Então, o derramamento de petróleo nos oceanos ele vai causar um impacto ambiental muito grande, porque ele é considerado um dos piores tipos de poluição ambiental. Vocês podem observar aqui na imagem logo abaixo o que acontece, né, com os animais de vida marinha. Praticamente, muitos deles morrem, né, intoxicados. Além desses animais, nós temos peixes, nós temos, né, as algas. Então, praticamente vai dizimar, né, toda a vida marinha, além de poluir também as praias, né? Então, fica praticamente intransitável. Então, as pessoas não podem usar a praia. A camada de óleo sobre a água dificulta a chegada de luz e isso compromete o processo de fotossíntese realizada pelas algas. Também afeta outros seres da cadeia alimentar marinha. Então, vamos agora aqui para a página 9. Então, nem sempre é possível distinguir os componentes de uma mistura heterogênea sem auxílio de um aparelho de aumento. O sangue, por exemplo, quando observado a olho nu, parece homogêneo. Porém, quando uma amostra de sangue é colocada em um microscópio óptico, é possível visualizar as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Trata-se de uma mistura heterogênea. Então, muitas substâncias no aspecto visual, elas apresentam apenas uma única fase, tá? Um aspecto uniforme. Então são considerados, né, homogêneos. Mas quando é colocado, né, no microscópio, ele vai apresentar mais de uma fase. Então fica bem claro na cabeça de vocês, né, que misturas heterogêneas elas podem ser, né, no aspecto visual homogêneas. No entanto, quando elas são colocadas, né, no microscópio, né, ou uma lente de aumento que você vai conseguir observar, né, diferentes tipos de fases, então ela pode ser considerada também uma mistura, né, heterogênea. Então, outros exemplos de misturas heterogêneas que é difícil distinguir os componentes é o leite. Então, quando observado a olho nu, aparenta-se ser homogêneo, mas ao ser observado pelo microscópio, verifica-se flocos de gordura que flutuam sobre a porção líquida. Então, o leite também é um tipo de mistura, né, que visualmente você vê apenas um aspecto único, né, então ele vai ser, né, homogêneo. No entanto, quando você coloca ele no microscópio, né, você vai ver as partículas de gordura e ali ele vai ser, né, uma mistura heterogênea. Então vocês têm que ficar atentos, né, às atividades que, se forem colocadas no aspecto visual, então o leite seria o quê? Uma mistura homogênea, mas no aspecto microscópico, então ela iria ser, né, também uma mistura heterogênea, ok? Logo abaixo nós temos o Fazendo Ciência. Eu irei fazer o vídeo, irei postar lá no Positivo 1 e vocês irão responder o procedimento 1, procedimento 2 e procedimento 3. Logo mais abaixo aqui também nós temos a atividade da página 10, página 11 e página 12 que vocês irão responder, né, nessa segunda semana de atividade. Então aqui nós finalizamos, né, mais essa videoaula. E se você gostou desse vídeo, então você pode, né, curtir, né, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem as notificações, ok? Então, para a gente finalizar aqui, né, eu vou deixar uma diquinha aqui para vocês, ok? Então, lave bem as mãos, né, antes de fazer qualquer atividade, tá? Então, você pegar qualquer coisa, lave bem as mãos, ok? Muito obrigado. A gente se vê na próxima videoaula.